Iniciando agora a nossa aula sobre substituições trigonométricas. O meu objetivo nessa aula é calcular essas integrais que eu vou mostrar a vocês. Calcule. Eu quero calcular a integral dx sobre raiz de 4 mais x quadrado. Eu quero calcular a integral dx sobre, eu vou botar aqui, raiz de 25x quadrado menos 4, e eu quero calcular a integral de x quadrado dx sobre raiz de 9 menos x ao quadrado. Então esse é o meu objetivo nessa aula. Algumas integrais semelhantes conhecidas seriam essas aqui, né? Você tem integral dx sobre raiz de a quadrado menos x quadrado. Essa daqui a gente já conhece como sendo arco seno de x sobre a. E tem outra parecida com essa, que é essa daqui, x raiz de x quadrado menos a quadrado, que é arco secante de x sobre a. Arco secante. Sim, mais uma constante. Veja que nenhuma dessas se enquadra nesses casos já conhecidos, né? Tem a outra também, que é dx, aí aqui é a quadrado mais x quadrado, que é arco tangente de x sobre a, mais uma constante. Também não se enquadra em nenhum desses casos mencionados aqui. Por quê? Veja, aqui tu tem a soma, mas está dentro de uma raiz. Essa daqui até parece com essa, ó. Mas tem um x quadrado em cima que impossibilita até de tu fazer uma substituição. E essa daqui falta o x, né? Para multiplicar aqui, ó, a raiz. Então, eu quero um método que me ajude a calcular integrais que envolvem raiz de a quadrado mais x quadrado, raiz de a quadrado menos x ao quadrado e raiz de x quadrado menos a quadrado, que são essas três integrais que apareceram aqui. Essa daqui é dessa, essa é desse tipo, ó, que lembrando, né, aqui você tem, ó, 2 ao quadrado, aí fica mais x quadrado. Aqui você tem 5x quadrado menos 2 quadrado, tudo isso dentro da raiz, né? E aqui você tem, ó, 3 ao quadrado menos x quadrado. Então, por exemplo, nessa daqui é um caso com isso, onde o a é 2. Essa daqui é um caso típico desse aqui, onde no lugar de x é 5x e no lugar de a é 2. E essa daqui é um caso onde a é 3 e aqui o x está normal. Pronto. Então, um método que sirva para a gente calcular integrais que vão envolver raízes desse tipo aqui, desses três tipos. E só uma correção, né? Essas integrais aqui, bom, essa daqui ela está correta, essa daqui, ela faltou colocar 1 sobre a multiplicando aqui fora. E essa de baixo também, né? Que é a que dá arco tangente. Tem 1 sobre a aqui. Ora, para calcular esta primeira integral, eu estou lembrando desse triângulo retângulo. Tem uma relação entre essa raiz e esse triângulo retângulo, que é a seguinte relação. Ó. Se você colocar o x aqui e o a aqui, e você for calcular essa hipotenusa, quem é a hipotenusa? A gente aprendeu que hipotenusa ao quadrado é x ao quadrado mais a ao quadrado, teorema de Pitágoras.
Ora, então, o h vai ser a raiz de a quadrado mais x quadrado. Né? Eu estou aqui, estou com uma situação onde tem uma integral envolvendo isso, que é exatamente uma como essa. Então aqui você fica com raiz de a quadrado mais x ao quadrado. Nesse sentido, você tem aqui um ângulo θ, e você sabe que a tangente de θ ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso significa que x pode ser visto como a vezes tangente de θ. E se você olhar para a raiz quadrada de a quadrado mais x ao quadrado, isso aqui vai ser o quê? Isso é exatamente raiz de a quadrado mais... Aí isso aqui ao quadrado fica assim, tangente quadrado de θ. Se você colocar a quadrado em evidência, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ. Fica a quadrado secante quadrado de θ. Então isso daqui vai dar a módulo de secante de θ. Essa raiz ela é transformada nisso daqui. Só que é importante que eu diga que eu estou fazendo isso para quê? Porque para resolver essa integral eu vou substituir x por alguma coisa. Aí o x que eu vou usar aqui é esse, x igual a tangente de θ. Quando você faz isso, essa raiz vai ser transformada nisso. Mas é importante, o teu resultado agora vai ficar uma integral envolvendo apenas θ. E é importante que no final, quando fique um resultado com uma função de θ, você volte para o x. Você tem que ser capaz de voltar para a variável x. Então, a gente pega isso daqui, não é? Se você olhar aqui, você quiser tirar o valor de θ por isso daqui, o θ, tudo isso é equivalente, né, a dizer que θ é arco tangente de x sobre a. Só que para você calcular a inversa da função tangente, é importante dizer o seguinte, que o θ tem que ser maior do que menos π sobre 2 e menor do que π sobre 2. Por quê? Porque o gráfico da função arco tangente é exatamente esse daqui. O gráfico ele está compreendido para o θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse é o gráfico da função inversa da tangente. Vale lembrar para vocês o gráfico da função tangente. X sobre A igual a tangente de θ tem esse gráfico aqui. Mas a gente sabe que o gráfico da tangente ela tem esse comportamento de menos π sobre 2 até π sobre 2 e que esse comportamento se repete. Se repete aí num período de π. De π em π esse comportamento se repete. Mas se você for calcular a função inversa para uma curva desse jeito, você tem que restringir apenas a este intervalo aqui. Você tem que se restringir apenas a esse intervalo. Porque quando você for fazer a inversa, veja, se você inverte essa, dá essa curva. Se você fosse inverter todas essas curvas, você teria uma curva como essa aqui em cima, outra curva aqui embaixo. E se você traçasse uma reta vertical, você cortaria o seu gráfico em vários pontos, né? Tivesse uma curva aqui em cima, você traça uma vertical, então você cortaria num ponto aqui, no outro ponto lá embaixo. Ou seja, a curva desenhada aqui não seria função. Então, para tu calcular a inversa da tangente e obter uma função, só considerando a curva compreendida de menos π sobre 2 até π sobre 2. E essa observação vai valer para os demais casos que eu vou apresentar aqui envolvendo essas raízes, que ainda não comentamos, né?
Pensando agora nesta integral, onde eu tenho uma raiz desse tipo aqui, certo? Estou nessa. É uma raiz do tipo a² menos x² que aparece nesse integrando. Então, isto está me lembrando este retângulo. Se você colocar x aqui e você colocar o seu a bem aqui, aí quem é esse cateto que está faltando? Porque você sabe o seguinte, ó. Você sabe que a² é igual a x², aí esse cateto aqui está faltando. Vou chamar ele de quê? Vou chamar ele de c². Então, c² é a² menos x². Então, c seria raiz de a² menos x². Quer dizer que o que aparece aqui é a² menos x². Aí você tem aqui o θ. E nesse caso, a relação que você tem entre θ, x e a é quem? Veja, o seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Você pode botar aqui, ó. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Isso significa que o x é a seno de θ. E se você quiser tirar o valor de θ, θ vai ser arco seno de x sobre a. Essa mesma conta que a gente fez aqui, a² menos x², né? Essa mesma conta que a gente fez aqui, ela vai ficar como nesse caso? Nesse caso vai ficar simplesmente a valor absoluto de cosseno de θ. Quando eu colocar o x assim, sendo a² seno quadrado de θ, aí fica a² em evidência, fica 1 menos seno quadrado, aí vai aparecer cosseno quadrado, quando cancelar a raiz fica o módulo do cosseno. Mas só que quando você faz essa parte, sim, está faltando eu comentar aqui sobre o θ, né? Quando o θ é arco seno disso aqui, a variação do θ tem que ser também de menos π sobre 2 até π sobre 2. Por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque o gráfico da função arco seno é esse daqui. Ele está definido de menos π sobre 2 até π sobre 2 no θ. Gráfico da função arco seno. É bom você lembrar como é o gráfico da função seno. Então a função seno, ela tem esse gráfico aqui, ó. Tem esse gráfico. Então, para você falar da inversa da função seno, não dá para você inverter todo esse gráfico. Se você fosse inverter todo esse gráfico, essa curva ela ficaria assim, quando chegasse aqui ela dobrava para cá, ó. E aí ela faria como uma senoide assim, ó. Quando você passasse a vertical, cortava a curva em mais de um ponto, nem função era. Então, para ser função, você vai inverter a função seno só nesse pedacinho aqui, ó. Aqui é π sobre 2 e aqui é menos π sobre 2. Então ela tem, a sua inversa tem esse gráfico, a variação do θ é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo isso vai ser muito bom quando você chegar nessa integral e você substituir x por isso, ó. Quando você chegar nessa outra integral, substituir x por isso, aí vocês vão ver que vão aparecer diversas funções trigonométricas envolvendo θ que vão se cancelar e essas integrais vão ficar bem simples de serem calculadas. Então já consideramos esse caso, acabamos de considerar esse, vamos ver agora esse outro, né? O último que está faltando. Estou lembrando aqui desse triângulo retângulo e quando você coloca, por exemplo, o x aqui e o a bem aqui, aí você vai ter o seguinte, ó, x², que é a hipotenusa, vai ser igual a esse, vou chamar de b, isso aqui que eu quero achar, mais a². Então b² vai ser x² menos a², b é raiz de x² menos a². Quando você monta esse triângulo aqui, essa parte fica x² menos a².
Aí é só você fazer o seguinte. Agora, a relação que existe entre θ, x e a é pela secante. Porque a secante de θ é quem? A secante de θ é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. É só lembrar do cosseno, né? Que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então a secante, que é o inverso, vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. X, então, é a secante de θ. A variação do θ, ela pode ser, nesse caso, de duas formas. Você pode ter o θ maior do que 0, menor do que π sobre 2. Né? E você pode ter o θ maior que π sobre 2 e menor do que π. Você tem essas duas possibilidades. Quando você jogar dentro da raiz, x² menos a², dessa forma, e você trocar o x por isso aqui e aqui, aí vai ficar a² secante quadrado de θ. Você usa a relação fundamental, vai aparecer a tangente, de maneira que isso daqui vai dar a módulo de tangente de θ. Vai ficar dessa forma. Agora, por que o θ tem que ser dessa maneira aqui? É porque o gráfico da função θ igual a arco secante de x sobre a é esse aqui que está em azul. Como esse daqui que eu tinha esquecido de colocar, não era? Esse aqui era θ igual a arco seno de x sobre a. Esse é o da arco secante. Então a gente vê aqui a variação do θ, que está aqui, né? Ó, o θ variando de 0 até π sobre 2 e de π sobre 2 até π. Aqui tu tem uma assíntota horizontal, porque obviamente isso não faz sentido, né? Quando o θ ser π sobre 2. Não faz sentido, porque a secante de π sobre 2 não dá para calcular. Porque secante de π sobre 2 é 1 sobre cosseno de π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 é 0. Então 1 sobre 0 não dá para calcular. Então o gráfico da inversa da secante é essa. Esse aqui é o gráfico. Aqui o gráfico da função secante de θ igual a x sobre a. Então são várias parábolas assim. Quer dizer, para tu calcular uma inversa dessa função, só vai fazer sentido se você pegar assim, um pedacinho aqui, por exemplo, e um pedacinho bem aqui. Então pronto, se você inverter essas curvas que estão em azul, elas ficam dessa maneira e representam uma função. Se você invertesse tudo, é aquela história, ó. É como se a parábola continuasse aqui e aqui. Se tu traçasse a vertical, tocava em mais de um ponto, não seria função. Então por isso a gente vai definir arco secante daqui para cá, né? De 0 até π sobre 2 e de π sobre 2 até π. E tem um detalhe que eu esqueci de falar, ó. É o seguinte, quando o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, por exemplo, aqui, ó, a secante de θ é positiva. Então a gente tem que isso aqui acaba ficando igual a secante de θ. Assim como nesse caso, né? Lembre que a secante tem a ver com cosseno. E o cosseno, deixa eu ver se ainda tem um espaço, né? Aqui, ó. Ó, o cosseno. Você pegar o círculo trigonométrico, o cosseno é calculado no eixo x. Aí tu tá de menos π sobre 2 até π sobre 2. Toda vez que tu tiver de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno, ó, tá do lado direito. É positivo. Então aqui, secante tem a ver com cosseno, é 1 sobre cosseno. Então o módulo da secante fica só a secante. Assim como aqui, ó, vai ficar somente a cosseno de θ. Agora a tangente você tem duas possibilidades, né? Porque a tangente ela é medida aqui. Então se você está de 0 a π sobre 2, a tangente, que é essa quantidade aqui, ó, ela é positiva, né? Agora se você tiver de π sobre 2 até π, então a tangente é negativa.
Então, para evitar casos da tangente ser negativa aqui, a gente vai desconsiderar essa variação do θ, colocando nesses casos o x sobre a sempre positivo, certo? Então você vai colocar assim, né? Você vai colocar x sobre a, não é nem positivo, é maior ou igual a 1, né? X sobre a aqui, ó, maior ou igual a 1, certo? Então você vai estar no intervalo de 0 até π sobre 2, nesse caso aqui. Aí você vai garantir isso, ó. Pronto. Então você está diante dessas três possibilidades. Vamos resolver os exercícios e a gente vai vendo onde cada integral se encaixa. Vamos começar respondendo a número 1. Eu coloquei aí, enumerei cada integral dessa, né? Então vamos começar aqui pela número 1. A número 1 você tem tipo raiz de 2² mais x², que está relacionada com essa situação aqui, ó. Está relacionada com essa situação. Então você vai fazer, considere a substituição. A substituição é essa. Eu vou repetir aqui do lado o triângulo que você vai usar, porque você está usando o triângulo, esse primeiro triângulo, com A igual a 2. Então fica 2x e aqui fica raiz de 2 ao², que é 4, mais x², pelo teorema de Pitágoras. Então considere a substituição x igual, né? Aqui você chama de θ, aí você faz, ó, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é bom colocar assim, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, então o x é 2 tangente de θ. Isso aqui seria um primeiro ponto. No segundo ponto, se você chamou x disso, vamos calcular dx. Vamos ver o que é dx. Dx é 2 vezes, e a derivada da tangente é secante quadrado de θ dθ. Né? Certo. Outra coisa, outro pontinho aqui. O que é a raiz de 4 mais x²? A gente já calculou aqui, mas vamos calcular de novo. Isso é a raiz de 4 mais... Aí fica isso aqui ao quadrado, que é 4 tangente quadrado de θ, ó, que é igual, tá aqui embaixo, a raiz de 4 em evidência, aí fica 1 mais tangente quadrado de θ, que é igual a raiz de 4, que é 2, e 1 mais tangente quadrado é secante quadrado de θ, e isso é 2 vezes o módulo da secante de θ, mas aí é 2 vezes secante de θ, porque a gente já observou que nessa substituição o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Feito tudo isso, a tua integral dx sobre raiz de 4 mais x² é transformada em dx, tá aqui, ó, 2 secante quadrado de θ dθ, dividido. Essa raiz aqui, a gente acabou de calcular, deu 2 secante de θ. Aí aqui você pode cancelar isso com isso, e essa secante com esse quadrado, e restou apenas a integral da secante de θ dθ, que já calculamos aí nas primeiras aulas, e vimos que isso é ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Chegando aqui, está tudo em função de θ, você tem que voltar para o x. A tangente de θ está aqui, é x sobre 2. Ó. X sobre 2. E a secante de θ você vem para cá. O que é a secante? A secante a gente viu que é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, de posse disso, você fica com ln do módulo de raiz de 4 mais x² sobre 2
mais a tangente de θ, que é x sobre 2 mais uma constante arbitrária. Já a próxima integral que nós iríamos calcular, que eu tinha chamado lá de 2, era essa aqui. Uma integral que está naqueles moldes, né? A gente tinha colocado a quadrado mais x quadrado dentro da raiz, a quadrado menos x quadrado dentro da raiz, ou x quadrado menos a quadrado dentro da raiz. Então acabamos de calcular uma envolvendo essa, agora vamos olhar para essa. Vamos olhar para essa. Bom, não dá, obviamente, para fazer substituição, porque aqui está x quadrado, até, se fosse até um x só, né? Assim, se fosse somente o x, aí você chamava isso aqui de u e conseguia, mas como é x quadrado, aí não dá. Então essa raiz é uma raiz dessa que está aparecendo em qual dos três triângulos? Está aparecendo aqui. Ora, então eu vou botar aqui o triângulo. Sempre é bom a gente fazer o desenho com os valores, né? O teu A, isso aqui é 3 ao quadrado, ó. Então o teu A é 3. Aqui é x e aqui fica raiz de 9 menos x ao quadrado. E aqui tu tem o θ. Ora, então nós temos o seguinte nesse caso. Você vai pegar, ó, e vai observar que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o x é 3 seno de θ. Você tem também que o θ pode ser visto como arco seno de x sobre 3. Você tem isso daí, né? Onde a variação do θ é entre menos π sobre 2 e π sobre 2, como a gente já tinha observado aqui. Ora, quando você faz o x igual a 3 seno de θ, claro, você tem que calcular, isso é uma primeira coisa. Aí uma segunda coisa é você calcular o dx, derivada de x em relação a θ, que vai ser 3 derivada de seno, que é cosseno de θ, dθ. E a raiz de 9 menos x ao quadrado é raiz de 9 menos... Ó, o x não é 3 seno? Então isso ao quadrado é 9 seno quadrado. Se você colocar 9 em evidência, fica 1 menos seno quadrado de θ, que é a raiz de 9 cosseno quadrado de θ. Só que aqui você tem raiz de 9, que é 3. Aí fica raiz de cosseno quadrado de θ. Fica 3 módulo de cosseno de θ, mas como o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, aí o cosseno é positivo, então fica 3 cosseno de θ. Assim, ou logo, a nossa integral de x quadrado sobre raiz de 9 menos x quadrado dx, ela é igual a integral x quadrado. Ó, x é isso. Então vai ficar 9 seno quadrado de θ dividido, aí você tem aqui, ó, essa raiz. Sim, tem o dx, né? X quadrado, agora dx. O dx é 3 cosseno de θ dθ, né? E finalmente essa raiz aqui de baixo, que a gente acabou de calcular e deu 3 cosseno de θ. Chegando aqui, você pode cancelar, ó, 3 com 3, cosseno com cosseno. Esse 9, ele sai da integral e fica a integral de seno quadrado de θ dθ. Ora, essa integral, ela é isso aqui, né? 9. Aí, lembre que seno quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 dθ. É assim que resolve integrais de seno quadrado de cosseno quadrado. Você tem que usar a fórmula de arco metade, né? Seno quadrado é isso. Aí tu tem um meio, esse 1 meio sai, fica 9 meios. Dá integral de 1 menos cosseno de 2θ dθ. Então isso aqui é 9 meios. A integral de 1
é θ, menos, e a integral de cosseno de 2θ é 1/2 do seno de 2θ. Só que aí a gente lembra também de uma fórmula que tem, né? Que é seno de 2θ igual a 2 vezes seno θ cosseno θ. Então, você tem essa relação, né, para o seno do arco duplo, de maneira que isso aqui vira 9/2 θ aí menos. Veja, vai ficar 1/2 que multiplica isso, né? 1/2 de 2 seno θ cosseno θ. Então cancela aqui, fica seno de θ cosseno de θ. E chegou a hora de você voltar para o x. Então 9/2. Quem é θ? Θ é arco-seno. Arco seno de x sobre 3. É o θ, né? Menos. Quem é seno de θ? Seno de θ é x sobre 3. E quem é cosseno de θ? Aí você vem para cá. Cosseno de θ, ó, é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 3. Então fica aqui raiz de 9 menos x² sobre 3. Quer dizer que no fim das contas ficou 9/2 arco seno de x sobre 3 menos. Aí aqui ficou x raiz de 9 menos x² sobre 9 mais uma constante. E aqui o caso que estava faltando, né? A gente já fez a integral que envolvia uma integral desse tipo, uma desse tipo, agora vamos olhar para uma integral desse tipo aqui, que envolve uma raiz disso, que está aqui, né? O teu x aqui, na verdade, é assim, né? É 5x², ó. E aqui é 2². Então você está numa situação aqui, ó, como essa, ó, raiz do x, o teu x é 5x e o teu a é 2. Bom, então você está com este triângulo, né? O triângulo é esse aqui. Certo? Você vai ter aqui a raiz de 25x² menos 2², ou 4, né? Vou botar assim, 4. Aí aqui embaixo é 2, que é o valor de A, e o valor de x aqui é 5x, né? Então o seu triângulozinho ele é assim. Aqui está o θ. Então nós temos o seguinte. Para relacionar o θ com o x e com 2, você vai para a secante, né? Secante de θ, que é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Isso significa que o teu x ele é 2/5 da secante de θ. O teu x deve ser assim. Quando você coloca o x maior do que o 2, x maior do que 2 sobre 5, né? Certo? Você está garantindo para a gente que o θ, porque aqui você já sabe, né? Se você for tirar o valor do θ, ele é arco secante de 5x sobre 2. Então, dizer que o x é maior do que 2/5 é para garantir que você vai estar assim, com o θ entre 0 e π sobre 2. Bom, feito isso, já que o x é isso, quem é dx? Dx é 2/5. A gente sabe que a derivada da secante é secante vezes tangente de θ. Você tem esse pontinho, e aí você tem que a raiz de 25x² menos 4 é igual. Aí fica assim, raiz, né? Bom, veja, você pode considerar essa daqui, né? Ó, que secante de θ, que 2 secante de θ é 5x. Acho que é mais fácil, porque aí quando você pega 5x², isso dá
4 secante quadrado de θ, né? 5x² é justamente 25x², que é o que está aqui, ó. Então fica 4 secante quadrado de θ menos 4. Colocando 4 em evidência, fica secante quadrado de θ menos 1. Raiz de 4 é 2. E aqui fica a raiz de tangente quadrado de θ, porque secante quadrado menos 1 é a tangente quadrado, né? Então isso é 2 módulo de tangente, isso é tangente de θ. Logo, a nossa integral dx sobre a raiz de 25x² menos 4 é igual à integral, ó, dx. dx é 2/5 secante de θ, tangente de θ, dθ, dividido, e essa raiz deu somente tangente de deu 2 tangente de θ. Eu esqueci aqui do 2, ó. Tem um 2 aqui, né? Tem 2 tangente de θ, né? Esse 2 que veio daqui. Então, essa tangente você cancela, né? E 2/5 dividido por 2, ora, cancela o 2, né? 2/5 vezes 1/2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então dá 1/5. Quer dizer que você pode cancelar esse 2 com esse 2. E aí tu tem 1/5 que sai dessa integral e restou apenas a secante de θ dθ. A gente já conhece essa integral. Ela é o ln do módulo da secante mais tangente de θ. Integral da secante. Agora você volta. A secante de θ dá isso, né? 1/5 ln do módulo de 5x sobre 2, que é secante de θ. E tangente de θ está aqui, ó. Quem é tangente de θ? É o cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 2, né? Então, raiz de 25x² menos 4 sobre 2 mais uma constante arbitrária. E só um detalhe aqui, caso alguém tenha ficado com dúvida, nessa condição aqui, né? Que é essa. A gente coloca x sobre a maior do que 1, como eu disse, para o θ ficar entre 0 e π sobre 2 aqui. Então, qual é a relação que existe disso e disso? É só você olhar para cá, né? Você observa que o teu A, ele é 2. O A é 2. E o teu x, na verdade, é 5x. Então, você tem que ter 5x, do jeito que está escrito aqui, né? Sobre 2, tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, o x... Aí, 5 meses você passa para lá invertido, né? Tem que ser maior ou igual do que 2/5. Então, como ele botou x maior do que 2/5, já satisfaz essa condição aqui, né? Foi por isso. Ele colocou para o θ ficar entre 0 e π sobre 2.